Primeiro vamos fazer aqui um apanhado histórico, ok? No surgimento do teatro, na Grécia Antiga, na Grécia chamada clássica, a arte era representada essencialmente por duas máscaras, que você vê aqui, olha. Uma máscara representando a tragédia, basta observar a expressão dessa máscara, que é uma expressão dramática, triste, e a outra máscara representando a comédia. Ela está sorrindo, achando graça. Aristóteles, o grande filósofo, discípulo de Platão, em sua arte poética, para diferenciar comédia de tragédia, diz que enquanto esta última trata essencialmente de homens superiores, que eram chamados heróis, os semideuses, você já deve ter lido ou assistido alguma coisa sobre, por exemplo, Hércules e Aquiles e outros grandes figurões, tanto da mitologia quanto da história da Grécia Antiga. E a comédia falaria sobre os homens a quem Aristóteles se refere como inferiores, que seriam as pessoas comuns da polis. Polis era a maneira como ele se referia à cidade. Então esses homens inferiores não eram apenas os que constituíam a classe operária, os escravos, não. Qualquer um que não alcançasse o status de herói, de semideus, era pertencente ao que Aristóteles chama de uma classe de homens inferiores. Então poderia ser um magistrado, ele era considerado um homem comum. Poderia ser um governante, um membro da aristocracia, era considerado um homem comum. Então não se fazia a comédia, digamos assim, com os heróis. Os heróis deveriam ser reverenciados, mas se fazia a comédia da vida comum, daquilo que acontecia no cotidiano dos gregos. A importância da comédia era a possibilidade democrática de sátira a todo tipo de ideia, inicialmente política. Assim como hoje, em seu surgimento, ninguém estava a salvo de ser alvo das críticas da comédia. Governantes, nobres, e é interessante, eles poupavam os heróis, mas não poupavam os deuses. Você que viveu aquela época da ditadura, quando tudo tinha que passar pelo crivo da censura, possivelmente você se lembra de alguns programas humorísticos da televisão. Programas, por exemplo, como a Reapertura, não sei se alguém lembra disso. Era um programa exibido pela antiga TVS, mais tarde se tornou o SBT. E era um programa que continha muitas críticas veladas que vinham através de sátiras. Então a comédia foi muitas vezes usada como instrumento político para criticar o status quo, para criticar a situação que o país estava vivendo. Veja, por exemplo, como Martinho Lutero e os reformadores protestantes usaram da comédia para divulgar as doutrinas da graça. Você sabia disso? Você sabia que os protestantes faziam caricaturas do Papa, inclusive, das autoridades da Igreja Católica? E através dessas caricaturas escrachadas, eles não só criticavam as doutrinas, como, por exemplo, de indulgência, de purgatório, como também divulgavam as doutrinas da graça. Apologética, que é defesa da fé, mas usando como instrumento o humor,
Parece que a gente perdeu isso, né? A gente se leva a sério demais. A gente não sabe ou não reconhece o poder subversivo do humor. Porque o humor, quando faz rir, também desarma o espírito. O humor nos faz rir de nós mesmos, de ver quão cômicas são algumas das nossas posturas. Hoje, a comédia encontra grande espaço e importância enquanto forma de manifestação crítica em qualquer esfera, política, social, econômica. É extremamente apreciada por grande parte do público consumidor da indústria do entretenimento. Os teatros lotam para assistir uma boa comédia. E principalmente agora, quando estamos vivendo essa onda chamada stand-up comedy, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na verdade, o Chico Anísio já fazia isso há muito tempo, o Jô Soares sempre fez isso, mas só agora se tornou conhecido por esse nome, stand-up comedy, que é um modelo de fazer comédia importado dos Estados Unidos, em que apenas uma pessoa aparece no palco, com um microfone, e começa a contar piadas. Ela não precisa se caracterizar, ela não precisa de cenário, apenas uma cortina, ou o palco todo escuro, uma iluminação sobre ela. E com essas piadas, ela sempre coloca uma pitada de crítica ao status quo, fazendo com que as pessoas percebam o que talvez, no seu estado de sobriedade, elas não tenham percebido. Olha que coisa interessante. Há coisas que a gente só percebe quando está rindo, quando acha graça. A pessoa, quando está sóbria, séria, ela não consegue captar, ela não consegue fazer uma leitura crítica da realidade, principalmente quando ela está comprometida com o status quo. Você sabe, status quo, as coisas da maneira como são. Então, se eu lucro em cima das coisas da maneira como são, eu não quero que nada mude. Eu adoto uma postura conservadora. Eu quero que as coisas se mantenham desta maneira, porque assim eu ganho. Se eu pertenço a uma classe desfavorecida, se eu pertenço a um grupo que não é beneficiado pelo sistema, que é marginalizado, que tem sido prejudicado, é claro que provavelmente eu vou adotar uma postura progressista. E vou dizer, não, isso aí está tudo errado, isso aí tem que mudar, porque eu não estou ganhando. É interessante que os americanos, eles têm um adágio, um ditado, que faz muito sentido. Você sabe que lá há dois grandes partidos. O Partido Republicano, que é um partido conservador, e o Partido Democrático, os democratas, que são progressistas, né, mais à esquerda. O Obama, por exemplo, é democrata. O anterior, o Bush, era conservador, era republicano. Então eles dizem que qualquer pessoa com menos de 30 que não é democrata não tem coração. Mas qualquer pessoa com mais de 30 que não se torna republicana não tem cérebro. Não sei se você entendeu o significado disso. Porque a pessoa antes de 30 ainda está construindo o patrimônio, está construindo a vida, está questionando todo o status quo. Ela é idealista, ela quer mudar o mundo. Com 30, supõe-se que ela já tem uma carreira solidificada, já tem o seu patrimônio, já tem a sua casinha, ela agora quer conservar as suas conquistas. Ela deixa de ser uma idealista e se torna uma cínica. O que é o cinismo? É isso. É você simplesmente desistir dos seus ideais e chegar à conclusão de que a melhor coisa é deixar as coisas do jeito que estão. O humor nos ajuda a enfrentar a realidade com leveza, mas com senso crítico.
algo está errado e precisa mudar. O dicionário nos define humor como disposição de espírito, veia cômica, ironia delicada e alegre. E olha a última palavra: graça. Interessante. De onde vem gracejo? Fulano está fazendo um gracejo. Beltrano é engraçado. Então, algum parentesco há entre a palavra graça e a palavra humor. Se o nosso Deus é o Deus de toda graça, como dizem as Escrituras, ele deve ser um Deus muito bem-humorado. A linguagem do humor, eu selecionei aqui algumas: sátira, paródia, ironia, sarcasmo, caricatura, stand-up e o sitcom. O que seria sátira? Ridiculariza um determinado tema, indivíduos, organizações, estados, ideias, qualquer coisa. Geralmente como forma de intervenção política ou outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Eu já passei por situações, principalmente em debates radiofônicos, quando o meu oponente não tinha argumento para me contestar, tentava me ridicularizar, satirizar. Teve um que chegou ao ponto de dizer: ó, pessoal aí da reina, cuidado com o que esse bispo diz, que tem coisa que ele diz aqui que é do diabo. E depois teve o descaramento de me convidar para pregar na igreja dele. Onde é que o senhor pode pregar lá? Mas o que eu digo é do diabo. Então, se você não tem argumento, você ridiculariza. Mas é uma linguagem muito usada no humor. Pode ser usada tanto para provocar uma mudança, como para evitar uma mudança. Então, se há um grupo querendo mudar as coisas, e eu sou daqueles que preferem conservá-las, eu vou usar de sátira, ridicularizando o ideal do grupo oponente. Vocês não são de nada. Paródia. O que seria paródia? A paródia imita outra forma de arte, de uma forma exagerada, para criar um efeito cômico, ridicularizando, geralmente, o tema e estilo da obra parodiada. Os americanos fazem muito isso. Fazem paródias dos seus próprios filmes. Então, um filme que fez sucesso aí, arrebentou na bilheteria, daqui a pouco eles criam uma paródia. Já fizeram do Crepúsculo. Tem paródia do Crepúsculo, tem paródia do Pânico, tem paródia de vários filmes. Só que exagerando e ridicularizando. Eu já vi, inclusive, paródias bíblicas. Tem uma agora no YouTube, tentando ridicularizar Moisés, quando recebe as tábuas da lei. Ironia. A ironia consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando entender uma distância intencional entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Quando o sujeito quer ser irônico, você quer saber o que ele realmente pensa? Ele pensa exatamente o contrário daquilo que ele está dizendo. Ele está usando de ironia. Então, se o sujeito olha para você e diz: tá bonito, hein? Você percebe ironia? Na verdade, ele está dizendo: tu tá feio. Sarcasmo. Do grego antigo, sarcasmos, ou sarkazem, junção de duas palavras do grego, sarx, que é carne, e asmo, que é queimar. Então, sarcasmo, etimologicamente, quer dizer queimar a carne. Designa um escárnio ou uma zombaria, intimamente ligado à ironia, com um intuito mordaz e quase cruel, muitas vezes ferindo a sensibilidade da pessoa que o recebe. Quer dizer, o sarcasmo é como uma ironia elevada ao quadrado.
Uma ironia com uma pitada de crueldade, para humilhar. A origem da palavra está ligada ao fato de, muitas vezes, mordermos os lábios quando alguém se dirige a nós com um sarcasmo mordaz. A pessoa a quem o sarcasmo está sendo dirigido, ela reage muitas vezes mordendo os lábios, se sentindo ultrajada, humilhada. Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos, artistas. Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística. Se ela tem lábios, né, preponderantes, na caricatura ela vai ter senhores lábios. Tudo para tornar aquela imagem uma imagem cômica, engraçada. Assim como em algumas circunstâncias, acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Mas você já deve ter visto alguns humoristas que imitam. Repare que nessas imitações, eles sempre reforçam as características da pessoa imitada, para que fique uma coisa caricata. Daí vem a expressão caricata, caricatura. Então, se a pessoa, por exemplo, tem mania de falar com gestos, o Silvio Santos, todo mundo imita o Silvio Santos. Pastor Rodrigo? Pelo menos o Silvio Santos. Né, assim? E joga a mão assim e dá um pulinho para trás. Como é que é? A Rayane imita o Silvio Santos. A pessoa carrega na tinta, para ficar uma coisa caricata, engraçada. O que seria o stand-up comedy? A comédia stand-up. Do inglês, stand-up comedy. É um termo que designa um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé. Daí o termo stand-up, quer dizer em pé. Sem acessórios, cenários, caracterização, personagem e etc. Ele é ele. Ele está ali para contar piada. Sitcom, o que seria o sitcom? Uma abreviatura da expressão inglesa, situation comedy, comédia de situação. É um estrangeirismo. Estrangeirismo é uma palavra que a gente importou de fora, né? Usado para designar uma série de televisão com personagens comuns, onde existem uma ou mais histórias de humor encenadas em ambientes comuns, como família, grupo de amigos, local de trabalho. Aí você vai encontrar, quem tem TV por assinatura, já deve ter assistido, Friends, Seinfeld. Tem uma série de programas de sitcom. A grande família, você, provavelmente a maioria deve assistir, Entre Tapas e Beijos, tudo isso são sitcom. Em geral, são gravados em frente de uma plateia ao vivo, em geral, nem sempre. E caracterizados pelos sacos de risada. Sabe o que são os sacos de risadas? Aquela risada assim que você sabe que é gravada. Bem, recentemente, gente, não tão recentemente, já deve ter talvez 1 ano e meio ou 2, se não me falha a memória, um dos membros da bancada do programa CQC, que é um programa, diga-se de passagem, que até bem pouco tempo eu gostava, agora está meio bola murcha, mas eu gosto do humor deles, geralmente é um humor muito cabeça, muito inteligente, fazem muitas críticas políticas, e disso eu gosto. Gosto de vê-los entrevistar os políticos e deixá-los em saia justa, adoro isso. Mas o Rafinha Bastos, que é um dos humoristas mais conhecidos no Brasil hoje por conta do seu trabalho no CQC, ele me solta uma piada de muito mau gosto, falando sobre a filha de um cantor sertanejo famoso e o neném que ela estava gerando.
essa brincadeira lhe custou tão caro. Perdeu o emprego na Bandeirantes, foi parar numa outra emissora, começou um programa humorístico lá, não deu certo. A emissora gastou uma baba para importar um programa dos Estados Unidos, não deu audiência. Eu nem sei o que esse moço está fazendo hoje. Mas tudo porque ele não foi politicamente correto. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes, ou não? O que significa ser politicamente correto? O que não se aplica apenas ao humor, não. Isso se aplica a tudo. Principalmente quem é formador de opinião. O politicamente correto, ou correção política, se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais, como a linguagem e o imaginário racista ou sexista. Então, por exemplo, piada de loura. Dizer que toda loura é burra é politicamente correto? Não. Piadas racistas. Seja, e quando eu digo piadas racistas, não estou me referindo só a piadas de negros, não. De judeus, de pessoas pertencentes a qualquer etnia. Não são piadas politicamente corretas. Você, pastor, você, pregador, tem que tomar cuidados redobrados com o que você diz no púlpito, porque você pode estar ferindo os escrúpulos de alguém. Você pode, inclusive, e eu tenho advogados aqui que sabem melhor do que eu, ser acionado por conta de um comentário. Um comentário vexatório. Você expôs alguém ao ridículo. Tem coisas, tem brincadeiras, piadinhas, que 20 anos atrás soavam de uma maneira. Hoje, não. Às vezes eu até brinco, eu digo, meu pai hoje ia ter problemas. Meu pai hoje ia ter problemas. Porque na época não havia nada demais, todo mundo achava engraçado. Mas hoje, sob a égide do politicamente correto, você olhar para uma pessoa de cor escura e chamá-la de tizil, hoje, azeitona, hoje um programa como Os Trapalhões, da maneira como o programa era feito há 20, 30 anos, ia ser interditado. As brincadeiras que se fazia com o Mussum, Zacarias. O politicamente incorreto, por outro lado, é uma forma de expressão que procura externar os preconceitos sociais sem receios de nenhuma ordem, funcionando muitas vezes como um eufemismo para discurso de ódio. É por isso que tem que se ter muito cuidado. Você pode estar, mesmo que na brincadeira, na zoação, incitando ódio, incitando preconceito. Agora vamos à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o humor? Se é que diz alguma coisa, né? Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Humor tem a ver com o estado da nossa alma, com o nosso estado de espírito. Se o coração está alegre, obviamente que isso vai afetar a fisionomia. O sujeito alegre está sempre sorridente, os olhos sempre brilhando. O sujeito triste, deprimido, está sempre com a feição caída, mal-humorado. Provérbios 15, 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Dentro da cultura judaica, lugar de contar piada era na mesa. Nós temos uma cultura diferente. Geralmente,
quando a família se senta à mesa, o chefe da família exige reverência, silêncio. Menino, não se fala de boca cheia. Não é assim? Mas na cultura judaica, e não só na cultura judaica, nas culturas semíticas de um modo geral, um banquete durava quase o dia inteiro. Entre um prato e outro era uma anedota. E ninguém conta piada tão bem como o judeu. E o mais interessante é que piada de judeu é sempre sobre judeu. Eles não são de ridicularizar outros, eles ridicularizam a si mesmos. Eles riam o tempo todo deles mesmos. Então, quando Salomão se refere aqui ao banquete, o que ele tem em mente não é apenas a comida, é o querer estar juntos, rindo, dando boas gargalhadas. E, gente, como faz bem rir à toa. Quer ver um lugar ótimo para se rir? E se você quer desfrutar de um casamento abençoado, está aí uma boa dica. Não tem lugar melhor para se rir do que na cama com a esposa. E dar boas gargalhadas. E achar graça do que aconteceu ao longo do dia. E rir um do outro. Faz bem. É verdade, faz bem. E às vezes a cama do casal se tornou um lugar de tensão. Lá vem ele. Ah, meu Deus. Lá vem ele. Se perde aquele clima amistoso, de amizade, de carinho, a coisa tende a desandar em todos os sentidos. Experimente o que é dormir bem depois de uma sessão de boas gargalhadas. Os músculos contraídos relaxam. A mente dá aquela arejada. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O dia que papai morreu, e agora dia 11, melhor dizendo, completa 12 anos que ele partiu, que ele foi promovido à glória, eu fui com o bispo Alexandre buscar o atestado de óbito. Fomos lá no médico que tratava do meu pai. E sabe o que esse médico me disse? Ele disse: teu pai viveu até demais, porque a cardiopatia dele era gravíssima. E você sabe por que o seu pai foi capaz de viver 15 anos depois de ter sofrido 2 paradas cardíacas? E sem parar de trabalhar? Que ele não parou, ele continuou pregando, continuou a vida quase que normalmente. Palavras de um cardiologista. Teu pai tinha muito bom humor. Teve vezes da minha mãe acompanhá-lo ao médico, e o médico dizer na lata, dizer: Cecílio, você é a metade de um homem. Hã? Você já era para estar morto, e ele dá uma gargalhada na cara do médico. Esse humor o manteve vivo por 15 anos. Agora experimente o inverso, se deprima para você ver. Por que que muitos médicos preferem não contar para o paciente o seu estado? E há famílias que preferem poupar o familiar, porque a pessoa, em se deprimindo, apressa o processo, morre mais rápido. Prefere-se vê-la alegre, ainda que enganada, sem saber o que tem, mas com esperança de viver. O humor e a sátira podem ser armas poderosas na transmissão da verdade, se estiverem alicerçados em uma linguagem forte e interessante. Serão capazes de romper a rotina mental.
ultrapassar o limite das palavras e nos colocar diante de realidades que antes desconhecíamos. Então, qual o problema de, durante a ministração de uma mensagem, de um sermão, você usar de bom humor? Eu conheço alguns pregadores e que têm esta, eu diria, dom. Meu pai era um. Meu pai, num momento, levava as pessoas às lágrimas, 1 minuto depois a plateia vinha abaixo de tanto rir. Mas é um dom, é coisa que o próprio Espírito nos dá. Daqui a pouco ele ficava sério e perguntava: vocês estão rindo de quê? A gente não sabia quando ele estava brincando, estava falando sério. Exemplos bíblicos de situações cômicas. Estão prontos? Ó, você vai ler passagens aqui que você já leu antes, mas não percebia dessa maneira. Você levava com muita seriedade. Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Quando diz aqui que ele caiu sobre o rosto, é uma maneira de dizer que ele rolou de rir. O anjo do Senhor havia acabado de dizer: cara, daqui 1 ano eu volto, que a sua mulher vai dar à luz. Como é que é? Você tá de gozação. Você está de gozação, meu filho. Você nunca ouviu aquela canção lá do Silvio Santos? A pipa do vovô não sobe mais. Você está louco, rapaz. Como é que eu vou ter um filho? Você já viu o estado da minha véia? Você já viu a situação dela? E você vem com esse papo de que ela vai ser mãe? Ele riu. Mas não ficou aí, não. Olha o que diz Gênesis 18, 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Sendo também o meu senhor já velho. Sara já levou para o outro lado, né? Abraão está pensando como é que vai fazer para ter um filho. Sara já pensa: como é que eu vou ter prazer? Como é que eu vou ter prazer com o meu velhinho naquele estado? Gênesis 21, 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Quer dizer, quando souberem, quando se espalhar por aí, o que Deus disse ao meu velho Abraão, vai todo mundo rir. Vai todo mundo achar graça, vai pensar que é piada. Mas não era piada. Era sério. 1 ano depois, Sara deu à luz a Isaac. 1 Reis, capítulo 18, verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Você esperava isso do profeta Elias? Esse gracejo chega a ser sarcástico, né? Como é que é, galera? Grita mais alto aí que Baal está dormindo. Vai, grita mais alto. Humor. E eu imagino o povo de Israel, quando ouviu Elias dizer isso, caindo na gargalhada e ao mesmo tempo pensando: caramba, Baal é um Deus falso. Elias usa a sátira não é só para ridicularizar aquele culto pagão. Ele está usando a sátira para despertar o povo de Israel. E quando ele ora e que cai fogo do céu, o povo de Israel sai bradando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em vez de trazer um discurso pesado, religioso, e dizer: está vendo aí meu povo e minha pova, esse Deus é um Deus falsário, é um mentiroso. Tá... Não, ele leva na brincadeira. E na brincadeira ele dá a mensagem. Um Deus que ri
o bom humor de Deus. Eu escolhi aqui o Charles Chaplin, apesar dele se dizer ateu, né? Mas dentre os ateus é o meu predileto. Olha o que diz o Salmo 2, do verso 2 ao 4. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Tem uma tradução que diz: o Senhor se diverte às suas custas. Gosto dessa. Está lá os reis tramando contra Jesus, e você vai ler a interpretação que os discípulos deram desta passagem lá em Atos. Isso aqui é uma passagem profética. Está falando da conspiração que uniu Pilatos, Herodes, as autoridades do templo. A Bíblia diz que Deus riu deles. Para Deus aquilo tudo não passou de piada. Por que bramam as nações? Por que conspiram os reis da terra? Hoje eu vejo aí um monte de crente paranoico com essa coisa de conspiração. Não pode assistir um programinha da Disney que acha que aquilo ali tem conspiração dos gaysistas, tem conspiração dos Illuminati e de não sei mais o que. A pessoa vive uma paranoia. Existem mensagens subliminares? Certamente que sim. Existem coisas aí envolvendo o ocultismo? Acredito que sim. Quer saber a minha reação? Ri. Porque o Deus que eu sirvo está acima de qualquer conspiração. Não me interessa saber quem está por trás da conspiração, me interessa saber quem está acima de todas elas. O meu Deus ri! O meu Deus acha graça! Aleluias! Situações cômicas envolvendo Jesus. Mateus 16, do 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas coisas aqui me chamam a atenção. Number one, quando Jesus pergunta: o que é que andam dizendo de mim aí fora? Que impressão as pessoas têm a meu respeito? Até aquele momento, Jesus não havia se revelado. Ele não havia dito: gente, eu sou o Messias, eu sou o prometido. Não. Era tudo muito sutil, muito discreto, nas sublinhas. Quando um deles disse: Senhor, eu já ouvi dizer que o Senhor é João Batista. Qual deve ter sido a reação de Jesus, gente? Pense. Você imagina como... É porque a gente só consegue conceber Jesus sério. Tudo que ele fazia tinha aquele ar de solenidade. Então ele pergunta, e quanto mais o português usado na tradução das escrituras, né, aquele português mais rebuscado, ajuda nessa concepção. Quem dizes os homens ser o filho do homem? João Batista. Ouvi dizer que sou o Elias. Gente, pelo amor de Deus, Jesus aqui deve ter dado gargalhadas até quase rolar no chão. Como é que é? Estão dizendo que eu sou Elias. Onde é que essa gente está com a cabeça? Isso é uma piada, é gozação, só pode ser. Mas agora, quem vocês dizem? A que conclusão vocês chegaram? Vamos deixar essa piada
de fora e saber a opinião de vocês. Quem sou eu? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus retruca dizendo: não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Foi o Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro. Gente, só quem tem muito bom humor para fazer os trocadilhos que Jesus fazia. Aqui há um trocadilho. E é uma piada que a Igreja Católica não entendeu até hoje. Até hoje, a ficha não caiu. Diz que quem ri por último, não entendeu a piada. Preste atenção. Pois também eu te digo, tu és Pedro. O nome dele não era Pedro. Pedro é apelido, gente. Jesus tinha mania de colocar apelido nos discípulos. O nome dele era Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de João. Simão, filho de João. Sabe o que quer dizer Simão? O nome Simão quer dizer bambu, vara de bambu. Tem alguma coisa mais instável, mais flexível do que uma vara de bambu? Aí Jesus agora diz: a partir de agora você não é mais vara de bambu, rapaz. A partir de agora você é uma pedra. Quer dizer, eu estou te colocando um apelido que é contrário à sua natureza. Até hoje você demonstrou um caráter instável, volúvel, flexível. A partir de hoje você é uma pedra. Aí vem o trocadilho. Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que ele usa palavras no original diferentes. Como se ele dissesse: você é pedra e sobre esta rocha, é outra palavra, eu vou edificar a minha igreja. A Igreja Católica entende que a rocha sobre a qual a igreja é edificada é Pedro, mas não é Pedro. É só você ir à epístola escrita por Pedro, onde ele diz claramente quem é a pedra sobre a qual a igreja é edificada: Jesus Cristo. Só que Jesus faz um trocadilho próprio de quem tem muito bom humor. Lucas 6,41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Você pode pintar esse quadro na sua cabeça? Deixa eu usar palavras mais contextualizadas, né? Assim, do nosso uso cotidiano. Por que você está preocupado com um cisco no olho do seu irmão, enquanto você tem uma trave, um pedaço de pau desse tamanho enfiado no teu olho? Você não percebe a linguagem cômica que Jesus está usando? É para rir. É para levar a pessoa a imaginar o quadro e achar graça. Imagine alguém com uma trave enfiada no olho andando por aí. Quer ver outra? Lucas 18:25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Gente, eu já vi tanta exegegue dessa passagem. Agora vocês entenderam. Que bom. Não é exegese, é exegegue. Uma delas é talvez a mais conhecida. Gente, aqui o fundo da agulha é uma porta que tem lá em Jerusalém, onde os camelos para entrar têm que se curvar. Olha, eu pago a sua passagem, ida e volta a Jerusalém, se você me encontrar essa porta. Isso é lenda urbana, não existe porta nenhuma chamada fundo de agulha. Isso se disseminou entre os crentes, porque o que Jesus diz não faz sentido. Mas não é para fazer sentido, ele está usando uma figura de linguagem. Isso aqui é para ser cômico. A outra exegegue é a que diz que, não, aqui o camelo, na verdade, é um fio que tinha, que é um pouco mais grosso, e tinha muita dificuldade de enfiar lá na agulha. Meu Deus do céu.
Ele disse exatamente o que ele disse. É mais fácil um camelo, aquele parente do dromedário, sabe? Passar pelo fundo, o olhinho ali da agulha que você usa para costurar, do que um rico entrar no céu. Simples assim. Marcos 3,17. Mais uma vez, Jesus colocando apelido nos discípulos. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Calcula qual deveria ser a característica física deles, ou quem sabe de temperamento. Eu acho até que era de temperamento, que esses caras aqui tinham pavio curto. Quando chegaram lá numa aldeia samaritana e que quiseram apedrejar Jesus, partiu deles a sugestão: Senhor, que tal a gente orar para cair fogo do céu, acabar com essa gentalha. Jesus diz: vem cá, de que espírito vocês são? Vocês são discípulos meus ou do Kiko? Que negócio de gentalha é essa? Para com isso, rapaz, eu não vim aqui condenar ninguém não, eu vim salvar. Então eles tinham um temperamento assim, que merecia o apelido filhos do trovão. Bem carinhoso, né? Bem sugestivo. Esta passagem é outra, Marcos 9, do 42 ao 44, alguém lembra desse aqui? Bem, na minha época chamavam de espeto. Era um dos personagens dos Batutinhas. Mas parece que da geração dos meus filhos ele tem outro nome, como é que é? Alfalfa. Isso aí mesmo. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona. Eu podia ter arrumado outra tradução, meu pai. É uma pedra, amarrar uma pedra no pescoço, e que fosse lançado no mar. Gente, se você fizer uma leitura ao pé da letra, se você não considerar que Jesus tinha bom humor, parece que Jesus está sugerindo suicídio. Jesus está mandando o cara se suicidar, a menos que ele esteja brincando. E diz mais: se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É claro que há uma seriedade, não tenha dúvida, mas não dá para fazer uma leitura ao pé da letra. Ou você acha que Jesus realmente está sugerindo que se você quiser ir para o céu, você tem que se mutilar? Vai explicar isso lá para os filipinos, que ainda hoje, na semana em que se comemora a paixão de Cristo, se mutilam, se autoflagelam, achando que é isso que agrada a Deus, como os profetas de Baal faziam, tentando chamar a atenção do seu ídolo. Agora, olha Paulo, gente, em Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O problema, como eu disse, é que os nossos tradutores preferiram uma linguagem rebuscada, fica uma coisa mais bacana, mais bonita. Só que o grego em que o Novo Testamento foi escrito se chama grego koiné, é o grego falado nas ruas. Naquela parte, por exemplo, capítulo 3 de Gálatas, quando você lê: ó insensato Gálatas, insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? No original, Paulo está dizendo: seu bando de idiota, quem enfeitiçou vocês? Ele está sendo escrachado, ele está usando uma linguagem que qualquer pessoa entendia. Agora ele diz: se vocês continuarem como estão, se mordendo, imagine a cena, se mordendo, se devorando, vocês vão se consumir uns aos outros, hein? E veja ele chutando balde no capítulo 5, versos 11 e 12. A questão aqui era a circuncisão. Os judeus haviam pressionado os crentes da Galácia a se circuncidarem.
só poderiam servir a Cristo se fossem circuncidados como judeus. Paulo rebate isso severamente, mas sem perder o bom humor. Olha o que ele vai dizer. Irmãos, aqui eu peguei uma tradução mais popular, para facilitar. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo está dizendo que na hora em que forem circuncidar, eles errem. Entendeu, né? Na hora lá de cortar lá o Bilal, eles errem lá no bisturi. É o que Paulo está dizendo. Mas se você não encarar isso com um bom humor, você vai dizer, caramba, Paulo era muito severo. O cara queria que todo mundo fosse castrado. Não entenderam a piada. Alguém reconhece esses dois aqui? Gente, dois dos maiores ícones do humor brasileiro. Se não tivéssemos na igreja, eu pediria até palma para eles. Mas como estamos, palma aqui só para Jesus. Esse aqui é o Oscarito. É pena que o Brasil não tem memória. Oscarito foi, talvez, o maior de todos os humoristas brasileiros. Esse outro, vocês devem conhecer, porque ele teve participação na escolinha do professor Raimundo, nos anos 90, é o Grande Otelo, um monstro do humor brasileiro. E quando juntava os dois, miseriqueima. Quando rimos de nossas próprias fraquezas, tornamo-nos mais sadios e mais sábios. Quer um conselho? Para de rir dos outros e comece a rir de você. Uma das mais poderosas maneiras de mudarmos e melhorar a nós mesmos é não nos levarmos demasiadamente sério. Tem gente se levando a sério demais. Aí a pessoa fica complexada, porque teve um deslize, porque foi alvo da crítica de alguém está te criticando. Ache graça. Isso aí só vem acrescentar na sua vida, meu irmão. Alguém riu de você? Vou dar até uma dica para quem sofre bullying na escola. Eu sofri muito bullying. Ainda vou falar sobre bullying aqui, que é dia desse, no Tabu. Eu sofri muito bullying. Não conheço ninguém que tenha sofrido mais que eu. Mas um dia eu aprendi a lidar com bullying. Sabe como você lida com bullying? A hora que o cara caçoar de você, junte-se a ele e ria também. Ele vai ficar tão sem graça que nunca mais vai implicar com você. Quer alimentar o bullying? O dia que alguém ri de você, amarra a cara. Funcionou, era o que ele queria. Ele queria te incomodar. E conseguiu. Não se leve tão a sério, gente. Rir faz tão bem. Ah, eles aí de novo, ó. As pessoas que se levam muito a sério quase sempre pensam que não necessitam melhorar. O bom senso e a autocrítica, gerados pelo bom humor, evitam isso. Eu nem gosto de parar para assistir aos meus DVDs. Porque eu rio. Caramba, eu fiz aquilo. Aí dá vontade de ligar para o Paulo. Paulo, corta. Tem um negócio aí que eu falei, corta, ficou ridículo. Eu fiz uma cara horrível. Mas faz bem rir de si. Esse aí, alguém lembra? O Bispo Celso, com certeza o senhor lembra desse. É o grande Mazzaropi. Grande Mazzaropi. Hã? Não ouvi. Tá esquecendo? Aí, Bispo Celso, pega ele depois na saída, tá? O humor nem sempre é um instrumento do bem e da verdade. Ele pode expressar amor ou ódio, tolerância ou preconceito, fraternidade ou racismo, sabedoria ou ignorância.
Pelas piadinhas que a pessoa conta, você a conhece melhor do que pelas vezes em que ela fala sério. As suas piadinhas revelam realmente o seu caráter. Nós tivemos aí semana passada o 1º de abril. Você sabe qual é a grande manha, a grande sacada do 1º de abril? É você dizer tudo o que você pensa para valer e depois jogar essa, 1º de abril. Você olha para a pessoa, aquilo que está engasgado, e você joga tudo. Tu é feio, tu é antipático, tu não vale nada. Quando a pessoa começa a ficar ofendida, 1º de abril, mas na verdade você falou o que você queria. Uma das grandes virtudes do riso é provocar relaxamento de tensões. O bom humor é inofensivo a todos os seres humanos. Desmascara a hipocrisia e tem relações profundas com a alegria pura e a felicidade. E finalmente, a graça da graça. Brincar com as nossas posições teológicas e fazer humor da nossa vida religiosa nos permite ser espirituais e não legalistas, santos e não moralistas, verdadeiros e não falsos. Não devemos ter medo de rir, pois é terapêutico. Ainda que você morra de rir, rir não mata. Rir é coisa séria. E se não for o melhor remédio, é melhor que remédio.